Mas a fala do presidente Lula hoje na Rússia a respeito dos Estados Unidos foi a seguinte: abre aspas, as últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países que temos que ter. Fecha aspas, essas são as declarações de hoje do presidente Lula lá na Rússia. Ele que esteve em reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, ele que participou inclusive ali das cerimônias. Hoje é um dia importante ali de comemoração de 80 anos da derrota da Alemanha nazista para o exército soviético na Segunda Guerra Mundial, em 1945, e em meio ao conflito da Rússia contra a Ucrânia. Esse evento também é marcado pela ausência de líderes de potências ocidentais, e Lula está lá, um dos poucos está lá nessa celebração, nesse dia importante para a Rússia, assistiu ao desfile do Dia da Vitória na Praça Vermelha em Moscou, com imagens aí que também estão sendo divulgadas. Vamos lá, Josias, vamos analisar essa presença do presidente Lula na Rússia, essa fala dele, falando sobre Donald Trump, de certa maneira o atacando, não citou diretamente, mas disse justamente sobre essa atitude que afasta sobre os interesses do mundo. Como é que você analisa? Essa viagem do Lula à Rússia, Fabiola, é um grave erro diplomático. É um gravíssimo erro diplomático. As declarações feitas pelo Lula, mais do mesmo em relação às decisões sobre a política tarifária do Trump, ele apenas foi mais enfático, e a ênfase que ele dá na crítica ao Trump é uma necessidade de compensar o erro que representa a presença do Lula em Moscou hoje. O motivo, a motivação da visita, em tese, é meritório. O Lula foi para participar da celebração do Dia da Vitória, que marca o triunfo dos aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra. Ocorre que esta celebração ela se dá num contexto em que o Vladimir Putin está exibindo o seu imperialismo, que resultou na invasão da Ucrânia. Então vai ter um desfile militar monumental, como aliás sempre ocorre em Moscou, nessa data. O Lula encostou a democracia do Brasil nessa exibição imperial do Putin, num instante em que o Putin está discutindo a hipótese de uma trégua, não está nem se falando em paz, a hipótese de uma trégua na guerra que ele impôs ao invadir a Ucrânia, desde que a Ucrânia concorde em lhe ceder o território que ocupou. Já tinha ocupado a Crimeia, agora ocupou mais um pedaço do mapa ucraniano, e ele quer simplesmente beliscar esse território ucraniano, quer que isso seja avalizado. É nesse contexto que o Lula participa dessa celebração. E ele está lá com a fina flor da autocracia mundial, a fina flor das ditaduras do mundo. E é o único representante de uma democracia. O Brasil ainda pode ser considerado uma democracia, a despeito do esforço que o Bolsonaro fez para reverter este quadro. Então, não faz nexo o Lula estar lá nesse momento. Disse que ele vai discutir a balança comercial, porque a Rússia hoje é superavitária no comércio com o Brasil, porque vende muito fertilizante, que é muito importante para o agronegócio brasileiro. Ora, nada disso faz nexo. Disse também que o Lula quer se credenciar como um negociador relevante, já tentou, tempos atrás, nesse tabuleiro em que se discute a paz na Ucrânia. Ocorre que o próprio Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, já disse estranhar muito essa presença do Lula nesse momento em Moscou. Pediu à embaixada, inclusive, a embaixada da Ucrânia no Brasil, que convidasse o Lula, olha, já que está indo a Moscou, vem também aqui para a Ucrânia. Evidentemente, o Lula não vai, até porque há limitações de voo, ele teria que pegar um trem lá e passar 12 horas para chegar
para uma conversa com o Zelensky, não vai fazer isso. E fica claro que nessa briga, nessa guerra, o Lula tem um lado. E o lado é muito semelhante ao lado do Donald Trump. Porque também o Trump tem lado nessa guerra. O Trump quer explorar metais preciosos no subsolo da Ucrânia e ele acha que o Zelensky tem que ceder mesmo o território da Ucrânia para promover a pacificação de um conflito no qual a Ucrânia é a invadida, o Putin é o invasor. Então, o Lula encostou, como disse a democracia brasileira, num espetáculo imperial do Putin, se aproximou na questão da guerra na Ucrânia da posição do Donald Trump, aí faz uma declaração um pouco mais enfática contra a política tarifária do Trump. É uma necessidade de compensar esta ilógica, esta falta de lógica da aproximação do Brasil com essa política do Trump que avaliza o invasor e acha que o invadido tem que ceder território. Não faz, Fabíola, como disse, o menor sentido a presença do Lula neste momento em Moscou.